Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, pessoal. Luciana, como o assunto ainda continua sendo guerra é uma especialidade feminina. Né? Cara, eu nunca... Como é que é general? Como é que é o feminino de general? Generala. Não, generalíssima. Generalíssima? Também não sei. Sei lá. Olha... Bela lógica, Roberto. Assim, presidente, presidenta. General, generala. Generalata? Sei lá, eu não sei. Eu sei que a guerra era sempre declarada, né? Nunca uma mulher declarou guerra contra um outro país, não é isso? Chefes de governo, chefes de Estado, chefes de governo declaram guerra. Mas até hoje nenhuma mulher declarou guerra. A Nova Zelândia já entrou em guerra. Vietnã entrou em guerra, né? O Vietnã não tem jeito. Eu não sei se quando a Inglaterra fez a guerra contra das Malvinas, se tinha uma mulher na Nova Zelândia, na Austrália, pode ser. Aquela das Malvinas foi muito boa. A Argentina invadiu as Malvinas e a Margaret Thatcher calmamente enviou a frota, né? Atravessou o Atlântico, demorou 2 semanas e bastou um torpedo para acabar. Não foi a Margaret Thatcher que começou a guerra, né? Quem começou foi a ditadura argentina. Exatamente. A Argentina resolveu fazer o que não deveria. A ditadura queria a sobrevida, né? Tipicamente, você cria uma guerra para conseguir o apoio nacional, conseguiu, e aí tinha lá aquele negócio, a Argentina tinha aqueles foguetes Exocet, né? Que é da França, não é isso? E criou uma sensação até que chegou um submarino nuclear lá do Reino Unido, torpedeou o general Belgrano, afundou o general Belgrano e acabou, né? E aquilo ali liquidou com a Argentina. Aliás, a transição na Argentina foi diferente da transição no Brasil por causa disso, porque depois eles julgaram os generais, né? Que entraram nessa fria aí, não teve uma transição negociada como a nossa aqui. Por causa, eles perderam as ilhas eram deles, perderam. E a Inglaterra quer, porque é uma ponte para o Atlântico Sul, tem ali a Antártica, ninguém sabe direito o que tem na Antártica, não é isso? Para a Inglaterra é ótimo botar o pezinho ali. Não, as Malvinas sempre foram ocupadas pela Inglaterra. Mas a Inglaterra chegou depois. Os aborígenes argentinos estavam lá antes. É claro. Na América toda. E essa coisa que o Rocha falou é interessante, né? Porque tem estudos que mostram que o fato da nossa volta da democracia ter sido negociada e não ter sido uma coisa mais conflituosa fez com que a gente não se prestasse muita atenção na questão da memória, né? E isso, em última instância, é essencial para a adesão à democracia. Então, a gente demorou muito para resgatar essa memória da ditadura, e isso tem um efeito muito grande na adesão à democracia. Eu acho que a gente sente um pouco disso aí quando a gente vê toda uma juventude com pouca adesão à democracia enquanto valor propriamente dito, né? Agora, essa coisa que você está falando também, tem poucas mulheres também chefes de Estado, né? Isso também deve ser considerado, não só a questão da guerra. Mas a Thatcher deu um show ali. A Thatcher deu um show. Agora, olha aqui, agora o Putin disse o seguinte, que o russo que não apoiar a guerra vai ser extraditado. Rapaz, ali eles têm um know-how de extradição muito grande, né? Que no comunismo era assim, né? Era assim, ô Rocha? Quem não apoiava o comunismo... Qual é a diferença do comportamento do Putin fazendo isso, do comportamento do Biden, dizendo para o Xi Jinping que se ele ajudar a China, se ele ajudar a Rússia, ele vai quebrar a cara? Quer dizer, a ameaça do Putin para o cidadão russo não difere em nada da ameaça que o Biden está fazendo para o mundo inteiro. Quem ajudar a Rússia está...
Entendeu? Que... Pô, Rocha, francamente, né? Porra, ô Eustáquio, dá uma pancada logo aí, que o Rocha hoje resolveu provocar, resolveu polemizar. Ameaçando o mundo inteiro. O mundo inteiro sendo ameaçado pelos americanos. Menos, Rocha. Porra, Rocha, é o cidadão do país que só está discordando do governo, o cara vai mandar para fora do país, porra. Ué, mas os alemães não calaram o Sputnik agora? O que eu acho é o seguinte, isso para mim fica meio claro, a ideia de que não é um consenso essa questão da guerra, e que a maneira como ele está ficando mais ríspido na repressão mostra que há uma dissonância, e que uma crescente dissonância dentro da Rússia. Inclusive porque muitos dos que estão saindo porque a situação da economia também começa a ficar ruim, com o aumento da inflação, com o desemprego e tudo mais. Então, assim, é claramente a percepção do peso que está sendo isso para o russo comum, né? E eu acho, isso eu sempre achei, em todos os países, e acho inadmissível que um chefe de Estado venha a público atacar um cidadão seu, cujo ele é representante. Eu acho inadmissível as palavras, cuspir como mosca, isso não pode existir sobre hipótese nenhuma, tem que ter um respeito do representante em relação ao representado. Não, lá Luciana, lá eles são bons. Você se lembra, Rocha, assim, filmes históricos, na Revolução, lá depois que instituíram o comunismo, quem era contra o comunismo, eles mandavam para fora, antes de começar a matar, né? Porque aí depois ficou muita gente contra o negócio de ficar mandando para fora, aí começaram a matar, mandaram lá para a Sibéria, né? Agora será que eles não mandam para a Sibéria também agora, hein? É o seguinte, o primeiro que você pode falar o que você quiser, mas na Rússia tem eleição, o Putin foi eleito, né? Tem eleições regulares. 77%, ele teve 75% dos votos. Vocês o seguinte, que o cara que está preso lá, o opositor que foi envenenado e está preso, dias atrás ele gravou uma manifestação contra a guerra, atacando o Putin, certo? No Brasil, quando o Lula estava preso, nem entrevista ele podia dar. A prisão lá é mais democrática. Né? E aí essa democracia aqui é melhor do que a democracia russa. Engraçado. Você acha que não? Tem uma coisa, Rocha, que eu tenho que admitir uma coisa, é o seguinte... Estou colocando fato. Eu vou dizer um fato. Foram 300 anos de Romanov. 300 anos de Romanov. Aí veio a Revolução de 17. Aí foram 70 anos de ditadura comunista. Né? Então, depois de 370 anos de regime fechado, eu acho que a Rússia nunca foi tão democrática. Isso aí é um fato. Você isso não tem dúvida. Essa fase da Rússia com as outras fases da vida dela. Não tem... Eu vou repetir uma frase que o Rocha gosta muito de falar para o Brasil. A nossa democracia é jovem, só tem 30 anos. Na Rússia é a mesma coisa. Na Rússia tem 15. Não, o melhor é aquele jogador de xadrez, o Kasparov, ele disse o seguinte, que as democracias no mundo, né, as democracias no mundo são o seguinte, a regra é a mesma, muda o governante. A democracia na Rússia é diferente. A regra muda e o governante fica sempre sendo o mesmo. Agora, Roberto, eu achei interessante a gente começar com a Argentina, porque eu acho que existe muita semelhança entre o que aconteceu na Guerra das Malvinas e o que está acontecendo na Guerra da Ucrânia. Né? É uma ditadura invadindo outro país e essa ditadura vai perder a guerra e vai perder o governo. Essa que é a minha avaliação. O Putin... Isso não é uma avaliação, isso é uma torcida. Torcida total. Cara, eu vi 2 vezes, é um vídeo de 23 minutos, muito legal. Agora, dessa semana, do John Maschmeyer, né? Tanto é que ele menciona, eu acho que eu mandei para vocês o vídeo, tá? Tanto é que ele menciona essa frase agora do Putin, é muito recente o vídeo, que o Putin disse que quem não tem saudades da União Soviética não tem coração, e quem acha que dá para voltar à União Soviética não tem cabeça. Então o vídeo é tão recente que ele menciona isso. E esse John Maschmeyer é um cara da Universidade de Chicago,
super, hiper especialista, um coroa, né? Cara, um dos papas mundiais de relações internacionais. Ele diz, olha, esqueça esse negócio de direito, né? Entre nações, a Ucrânia tem direito de fazer isso, não sei o quê. É a lei do mais forte, não tem conversa, né? Quem tem força vai lá e faz. A Rússia, ele diz com toda clareza, a Rússia considera, a elite russa, não é o Putin, considera uma ameaça existencial, uma ameaça à existência da Rússia, a OTAN, na Ucrânia. Então não tem jeito, a Rússia falou isso várias vezes, disse isso sobre a Geórgia, se comportou assim com a Geórgia, insistiram, ele diz, olha, na lei, né, não estavam dando passos para entrar na OTAN, mas na prática estavam dando vários passos, Estados Unidos armando a Ucrânia, Estados Unidos indo lá treinar, teve operações no Mar Negro, em que houve um navio inglês, um navio britânico invadiu as águas territoriais da Rússia, né? Então ele vai mostrar... Os laboratórios de pesquisa de arma não convencional, né, de laboratório. Aviões ficaram a 20 quilômetros do espaço aéreo russo, então tudo isso a Rússia vê como ameaça, e ela avisou. Aí o que ele disse? Aí está o Eustáquio, para dialogar com você, o que o Meschmeyer disse, que é bem interessante, ele diz o seguinte, olha, tem gente dizendo o Putin vai cair, a Rússia vai perder a guerra, esqueçam, a ameaça existencial, quando tem um país forte do outro lado, que se a Rússia achar que vai perder a guerra, ela vai dobrar a aposta, e ela vai destruir a Ucrânia, destruir como ela fez com a Síria, com aquelas cidades da Síria, né? É melhor que ela ganhe logo, porque a destruição será menor, porque se ficar perto da Rússia perder, ela vai passar o trator, e é verdade, cara. É isso mesmo. Roberto, que o Maluf falou há muito tempo atrás, o Maluf falou assim, se o estupro é inevitável, relaxa e goza, né? Estupro, mas não mata. Então, o que esse cara defende é o estupro, mas não mata. Não, Eustáquio, ele não está defendendo nada, Eustáquio, você não está entendendo, ele não está defendendo nada. Está sim defendendo. Não está defendendo, ele está... Eu discordo totalmente. Deixa eu só explicar minha posição, Roberto. Eu discordo totalmente dessa posição, porque, para mim, isso é estupro, mas não mata. Ou seja, a Rússia é forte, invadiu a Ucrânia, e a Ucrânia tem que relaxar, aceitar a ocupação russa, e não fazer nada, né? Então, assim, relaxa e goza, deixa os russos dominar a Ucrânia. Eu discordo totalmente disso, porque isso vai contra todas as leis internacionais, isso fere a soberania, e deixa eu explicar uma coisa. Eu quero só explicar, para deixar bem claro, eu sou totalmente contra a OTAN, eu sou totalmente contra o que a OTAN fez, o que os Estados Unidos fez. Eu acho que tem que desmilitarizar o mundo, tem que acabar com os gastos militares, usar esses gastos militares para defender o meio ambiente e para melhorar as coisas sociais. Então, assim, eu acho que o Putin é um criminoso de guerra, mas acho que também o Biden é um criminoso de guerra, porque ele fez 8 anos junto com o Obama. O Obama fez campanha falando que ia acabar com a guerra do Afeganistão e aumentou as tropas no Afeganistão. E o Biden é vice-presidente. E depois o Biden, agora, na saída, ele matou um punhado de criancinha na saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Então, são um criminoso de guerra chamando o outro criminoso de guerra. São os dois. Agora, por que eu discordo dessa argumentação? Veja só, os Estados Unidos têm tropa e tem base militar no Japão e tem base militar na Coreia do Sul. Então, você vai falar assim, é uma ameaça existencial para a China. Então, a China tem direito de invadir, o Japão tem direito de invadir a Coreia do Sul, porque a China é muito mais forte e o Japão não tem arma nuclear, nem a Coreia tem arma nuclear. E se for essa política de hobbesiana, o mais forte poder invadir o mais fraco, nós estamos no mundo do cão, no mundo internacional. Não tem mais direito internacional, não tem mais soberania, não tem mais ética, não tem mais moral, não tem mais direito. Isso é um absurdo. O cara falar uma coisa dessa. Ô Eustáquio, olha só, ontem eu coloquei na minha conta do Twitter, um cara publicou um levantamento dos governantes da Rússia desde 920 a.C. Então, tem os pontos de onde vieram os governantes, e aí quanto mais escuro é o ponto, mais gente veio dali. Tá? Tiveram governantes da Rússia que nasceram na região que hoje é a Alemanha. Poucos, mas tiveram. Tá?
A grande divisão, os governantes da Rússia se dividem quase meio a meio entre quem nasceu em torno de Moscou e quem nasceu na Ucrânia. Na Ucrânia! Né? Você não pode dizer isso porque a língua deles é como se fosse Espanha. Eles falam um dialeto, a língua da Ucrânia é mais ou menos a mesma da língua da Rússia. É como se fosse catalão e espanhol, sei lá, castelhano, aí tem uma árvore. Cara, aquilo é quase que um país só. É quase que um país só. Você não está... você está sendo injusto nessa sua analogia, entendeu? E a Rússia avisou, a Rússia tem poder, ela só não quer que a Ucrânia entre na OTAN, mais nada. Pode entrar na comunidade europeia, pode fazer o que quiser. Mas isso, Roberto, a gente faz em termos diplomáticos. Só para dizer o seguinte, olha, o Stalin nasceu na Geórgia, tá? O Brezhnev nasceu na Ucrânia. Na Ucrânia, então, o Khrushchev e Brezhnev nasceram na Ucrânia. O Khrushchev foi na divisa da Rússia com a Ucrânia, mas o Brezhnev foi na Ucrânia, no meio lá, perto de Kiev, entre Kiev e a Crimeia. E aí a questão é a seguinte, se for assim, Portugal e Espanha são muito parecidos. A última flor do Lácio. Então, a Espanha pode invadir Portugal. Né? A Espanha pode invadir aqueles países pequenos que tem ali que não tem tropa, que não tem nada. E no direito internacional... Eustáquio, a Espanha impediu a Catalunha de ter autonomia. Prenderam o líder da Catalunha. A Espanha fez mais ou menos isso agora há pouco tempo. Catalunha é o cacete que vai ter autonomia. Prende o cara e acabou. Porra, não tem conversa. Mas não invadiu, não matou, não invadiu, não precisou invadir, porra. Catalunha botou o rabinho entre as pernas. Isso que eu falo, o Putin podia fazer isso tudo que ele está reivindicando, de ter mais segurança, de controlar a OTAN, ele teria o apoio internacional se ele fizesse isso de forma pacífica. Agora, ele ir lá e invadir a Ucrânia, matar um punhado de gente, destruir o país e gerar uma recessão no mundo todo que ele está fazendo, aumentar o preço do petróleo, aumentar o preço do alimento, isso é um absurdo. Isso é um ditadorzinho barato. Veja só, a Rússia é o maior país do mundo em termos de território. Mas, em termos de economia, o PIB da Rússia é do tamanho do PIB brasileiro. E aí pequeno. O cara fica investindo em gasto militar, em guerra. 10% do orçamento da Rússia é gasto militar. 10% do orçamento da Rússia é gasto militar. Que equivale a algo em torno de 30% do que os americanos gastam. Não, mas é impressionante, 10%. Lá deve ser salário e aposentadoria, porque todo país, como a Rússia, quando gasta com militar, é salário e aposentadoria. Por isso que eles estão tendo dificuldade, tecnologia, não investir em tecnologia, pararam de investir só no salário e aposentadoria. Porque militar gosta do seguinte, militar gosta de salário alto, aposentadoria alta e não ir para a guerra. É tudo que o militar quer. Roberto, eu vou te mandar 2 artigos que eu fiz recentemente, um sobre a Ucrânia e outro sobre a Rússia, falando da demografia. Você deixou de escrever sobre o Butão, Nova Zelândia e Vietnã? Você está de brincadeira que agora você está escrevendo sobre esses países. Eu escrevo sobre todos os países do mundo, rapaz. Eu conheço todos os países do mundo, acompanho e contribuo com essa questão. A questão é a seguinte, a Rússia, isso é o que o pessoal, ascensão e queda das grandes potências. Você lembra, Luciano, do Kennedy, Paul Kennedy, né? Esse livro? Ele fala o seguinte: quando um país começa a gastar muito em arma acima da sua capacidade econômica, esse país vai para o buraco. Aconteceu isso com o Império Romano, aconteceu isso, e está acontecendo com os Estados Unidos, e está acontecendo com a Rússia, né? É uma economia pequena que gasta muito na área militar e que quer mandar na sua região aonde ele não pode mandar. Então, assim, os Estados Unidos estão caindo. O Rocha está irritado. A fisionomia do Rocha está em ebulição ali. E olha só, a China... Outro dia eu falei isso para o Rocha. Luciana está incrédula. Está incrédula o que você está falando. A gente tem de admirar a China, porque assim, a China, sim, está dominando o mundo, está exportando para todos os lugares, sem dar um tiro. Ela vai lá, vende carro, vende
coisa de energia solar, etc., sem dar um tiro. Então, assim, o exemplo tem que ser a China. Deixa eu falar duas coisas em relação a isso. Primeiro, o que me causa espanto em relação à guerra é justamente isso que o Eustáquio está falando agora, porque você tinha uma dominação, você tinha toda uma estratégia da China, né, para rivalizar com essa hegemonia americana, muito baseada no soft power, ou seja, e muito investindo nessa questão cultural, na questão econômica, pesadamente na dependência econômica. Então, assim, isso já estava... Você estava acostumado com isso, ou seja, com os grandes planos da China, a maneira com o crescimento e tudo mais, mas sempre havia, ainda que exista todos esses problemas e as denúncias, sérias denúncias de não atender aos direitos humanos dentro da China, você tem documentos do governo chinês, né, para efeito externo, dizendo de valores democráticos. Você tem alguns documentos em relação a isso, ou seja, então, que se venda esse valor, o respeito a esse valor, ainda que tenha incongruência com a prática do dia a dia, mas dá um aceno para isso, né? Então, assim, então você vê que, de fato, você tem isso, e, de repente, você vê essa invasão brutal dessa maneira. Então, isso que choca. Agora, voltando à questão que o Roberto falou, tem uma que eu não vi esse vídeo, né, mas faz sentido com uma coisa que eu estava vendo. Eu tenho visto muito quais são as razões que embasam o apoio a Putin. Então, o que me interessa para a opinião pública, adesão presidencial, então eu tenho buscado me informar a respeito disso. E a ideia clara a adesão a Putin passa por a ideia de ter ele representar uma Rússia forte, uma Rússia inteira forte, com defesa da economia, de uma economia forte, de uma economia crescente, que ele resgatou a autoestima da população russa, ele cria oportunidades econômicas para a população. Então, você tem, de alguma maneira, você tem uma razão ali para o que justifica essa população aderir. Claro que tem também a questão do medo, muitas pessoas votam por medo de repressão, mas tem aqueles que votam justamente porque querem esse modelo. E aí, alguns depoimentos que mostram o seguinte: o que faria, isso que o Alberto falou, me lembrou uns depoimentos que eu vi, e o que faria Putin cair? O que faria Putin cair é ele ser derrotado, a ideia dele ser derrotado, dele ser exposto como fraco. Enquanto ele aparecer como forte, e aí é uma encruzilhada para ele tem que aparecer como forte o tempo inteiro para que ele continue a sustentar essa imagem que a população que dá adesão a ele, aqui dá adesão, não digo daqui não dá, que dá adesão a ele, valoriza nele, que é desse homem forte, capaz de unir, inteligente, racional, então tem todo esse aspecto. Então, isso faz um pouco de sentido, ou seja, se ele capaz dele dobrar a aposta, é possível que ele dobre a aposta, porque senão ele tem uma derrota inteira, mais ou menos o que aconteceu. Pode falar. O que ele está falando agora, quem está dobrando a aposta é os Estados Unidos. Como? Né? Estados Unidos está incentivando a Ucrânia a continuar na guerra. Aí, no final do vídeo, o Meschmeyer, ele faz o seguinte: quem é que vai perder a guerra? Ele diz, olha, nem Estados Unidos nem Rússia vão perder a guerra. Quem vai perder a guerra vai ser a Ucrânia. Né? O grande derrotado da guerra vai ser a Ucrânia, que vai ficar com a economia destruída, as cidades destruídas. Né? Cara, não faz o menor sentido a Ucrânia insistir nisso aí, porque ela vai perder território, ninguém sabe o quanto de território ela vai perder, mas vai perder, que aquele leste da Ucrânia vão virar 2 paísezinhos, uma coisa desse tipo. Então, o grande derrotado dessa história é o Zelensky, é a Ucrânia. O país vai perder população, você está sabendo, o Eustáquio acompanha isso mais do que a gente aqui, 5 milhões, a ONU está estimando que 5 milhões vão embora da Ucrânia. Essa turma não vai voltar para a Ucrânia, volta 1 milhão, talvez, mas não volta mais. Então, a Ucrânia vai perder população, a economia está despencando, o FMI estimando uma perda de PIB de 10% a 30%, as cidades vão ficar destruídas, vai perder território. Vai derrotar a Ucrânia, porra. Para quê? Para entrar na OTAN. Cara, esquece, faz que nem a Finlândia não entrou na OTAN. Mas não vai perder a honra.
mas não vai perder a luta pela pátria. Você mesmo fala com a sua voz irônica aí, né? Logo você que defende integração mundial, agora defendendo a pátria. Brincadeira, Eustáquio. Olha, eu já provoquei muito o Rocha, deixa eu falar. A imprensa ocidental está fazendo parecer que a Rússia vai perder a guerra, que o Putin vai cair, que a população russa está contra o Putin. Hoje eu ouvi um absurdo do sujeito dizendo ali que a Rússia vai deixar de ser uma potência, né? Assim, as pessoas têm todo o direito de torcer, né? De dizer, eu gostaria que fosse assim, que fosse assado. Mas o fato é, certo? O que está acontecendo é que a China já deixou absolutamente claro que não vai apoiar as sanções, né? Que não vai alterar as relações dela com a Rússia por causa dessa guerra. E nisso ela está acompanhada pelo Irã, está acompanhada pelo Paquistão, vários países do leste e do oeste, do sul da Ásia e a África inteira. Então, eu estava vendo um artigo de um chinês que eu mandei para vocês, o cara dizendo o seguinte: eles estão criando essa brincadeira do Biden, está criando um corredor ali de 6 milhões de pessoas que vão ficar fora do dólar. Eles vão criar uma operação lá, toda baseada no... Parece que estão querendo comprar barril de petróleo com a moeda chinesa, e eu vi ontem que a Índia está querendo fazer trocas com a Rússia, com a moeda indiana, né, rúpia, e o rublo russo, né? Não sei se vocês viram isso também. Nem o Paquistão, que é o aliado da OTAN, eu vi um discurso do sujeito lá do Paquistão, o cara metendo a boca na OTAN. E quando o Paquistão entrou numa guerra, não sei qual foi, e mandou soldados e tal, e no final ficou com a brocha lá na mão sem a escada, porque a OTAN virou as costas para ele. Então, dessa vez nós não vamos entrar, não. Estamos fora da guerra, estamos fora de sanções. Então, é o seguinte... Rocha, queria que você complementasse com a seguinte coisa, sua observação sobre os líderes europeus. Os líderes europeus estão meio assim com os Estados Unidos, não sei o que você acha disso. Assim, esse especialista americano que você citou, na entrevista dele, ele refere exatamente o seguinte: quando essa coisa começa, né, a OTAN era para colocar os Estados Unidos na Europa, tirar a União Soviética da Europa e manter a Alemanha embaixo, certo? A lógica dessa guerra aí é exatamente essa lógica. Certo? É a lógica que inspira toda a ação da OTAN na Europa. Manter a Rússia fora da Europa, manter os Estados Unidos na Europa e manter a Alemanha embaixo. Certo? Então, assim, a Europa não tem como ganhar. Você falou que a Ucrânia vai perder. A Ucrânia vai perder, já perdeu a guerra. A Ucrânia perdeu a guerra. Quem vai perder com isso tudo é a Europa, que vai continuar submissa, submetida e embaixo. É isso que está acontecendo. Tendo que pagar o nego e o cachimbo para manter uma estrutura militar da OTAN lá que custa um monte, entendeu? É uma loucura isso aí. Roberto, olha, para deixar claro o seguinte, eu acho que o mundo está tendo uma mudança de hegemonia. Tá? Os Estados Unidos é um império decadente, a Europa é um império decadente e a Ásia é um império ascendente, né? Liderado pela China, mas não só a China. Outros países. Vietnã também. Vietnã. Você sabe qual foi o saldo comercial do Vietnã com os Estados Unidos no ano passado? 100 bilhões. Mas, Eustáquio, só uma coisa, coisa impressionante. Da mesma maneira que a Alemanha é a locomotiva dos países que estão em volta dela, esse cara lá, o Orbán, na Hungria, ele permanece no poder porque a Hungria cresce. O tempo inteiro a Hungria cresce. E por que a Hungria cresce? Porque ela é puxada pela Alemanha. Muita coisa que a Alemanha produz, as fábricas estão na Hungria. A mesma coisa acontece com o Vietnã. Esses países que estão do lado, eles são puxados pelo seu vizinho grande. Tá? Então o Vietnã é puxado pela China. No dia que a locomotiva chinesa desacelera, o Vietnã desacelera. Né? O Orbán vai cair no dia que a economia alemã desacelerar. Não é em relação assim. a isso que você falou, Alberto, em relação a isso que você falou, do descontentamento europeu, é evidente, isso tem sido expresso, claro, que os primeiros ministros não vão fazer isso. Não, gente da oposição está fazendo. Agora, a Europa, ela está com um problema, certo? E isso aí vai agravar.
os problemas da Europa. O problema começa com a Inglaterra saindo da Europa. A Inglaterra saiu da Europa por quê? Porque a Alemanha tomou conta da Europa sem dar um tiro. Né? O banco que manda na Europa é o Banco Central alemão. O Banco Central alemão. O Banco Central europeu, o Banco Central alemão. E a Inglaterra não aceitava isso. Então, caíram fora. Tá? E Então, agora vem esse negócio da guerra. Veja essa coisa interessante, é o seguinte, os dois países que perderam a guerra, o Japão e a Alemanha, são dois países que não têm bomba atômica, que têm um exército só defensivo, que não tem um exército ofensivo. Não tem petróleo. Não tem petróleo, não tem recursos naturais. São os dois países extremamente avançados tecnologicamente, com alto padrão de vida. É isso que eu falo. Quando o país investe na área civil, na tecnologia, ele progride. E quando o país investe desproporcionalmente, isso eu estou falando nem agora não, isso vem lá de Roma, antes de Roma. Né? Quando o país... Isso é o livro lá do Paul Kennedy, que é Ascensão e Queda das Grandes Potências. Quando o país começa a gastar mais, ocupar mais território, e a economia não acompanha, esse país cai. Isso são as potências que aconteceram, Império Austro-Húngaro e etc. Então, o que eu estou chamando a atenção é o seguinte, a China está fazendo o jogo correto, e eu acho correto a China não entrar nessas sanções americanas, porque ela não tem nada a ganhar com isso, e nem o mundo vai ter nada a ganhar com isso se ampliar essas coisas. Agora, o que eu discordo totalmente é o Putin usar a guerra para fortalecer o seu poder interno dentro da Rússia, igual a Luciana falou. Né? Ele quer se mostrar como um homem forte, ele quer restaurar essa ideia da grande Rússia, né? E isso é contra todas as regras do direito internacional. É claro que a Ucrânia vai perder a guerra, ela já perdeu. Aliás, não é guerra, isso é uma invasão. A Ucrânia não atacou a Rússia em nenhum momento. Você não é candidato a nada nesse programa, hein? Vou lhe chamar a atenção. Você não está pedindo voto aqui, hein, Eustáquio? Não, eu só estou querendo seguir a linha do Tocqueville e do Stuart Mill, que são dois grandes autores que eu admiro muito. Eu discordo dessa posição hobbesiana e maquiavélica, né, que o forte pode derrotar o fraco. Eu discordo totalmente. Para mim, o grande autor é John Stuart Mill, a favor da liberdade, do direito. Para ampliar um pouco essa tua reflexão, essa tua boa reflexão, certo? Eu digo a você o seguinte, que, de fato, a gente está tendo no mundo um fraco enfrentando um forte. Né? Eu diria que a Rússia está enfrentando os Estados Unidos. É um pouco isso, é isso que está acontecendo. Porque está evidente nessas conversações que quem está comandando o Zelensky lá, os ucranianos, são os americanos. O acordo só não fechou até agora, porque a intenção dos americanos é humilhar a Rússia. Aí não, agora, esse é o problema. Vocês viram? Na família é o seguinte, na família patriarcal, o marido bate na mulher, a mulher bate no filho, o filho bate no cachorro, o cachorro bate no gato. É mais ou menos isso. É Hobbes. Você viu o Zelensky, o Luciano? O Zelensky é o seguinte, ele se formou em Direito, se casou com uma arquiteta e fizeram uma empresa de produção de vídeo. Aí ele fez muito sucesso com esse programa. São ricos eles, a empresa é grande, né? Uma produtora. Aí esse programa dele, o nome do programa era Servo do Povo. Servo do Povo. E ele era o presidente do país. E aí ele se tornou conhecido no país inteiro. Inclusive, eu cheguei a publicar no meu Twitter um esquetezinho, um filminho, né, de um dos programas de humor. Ele pega 2 metralhadoras e mata todos os parlamentares. Né? Olha só, o nome do programa, Servo do Povo, ele, presidente da Ucrânia. Aí ele se candidata a presidente. O nome da aliança que ele se candidatou, Servo do Povo, era o nome do programa dele. Rapaz, o negócio é absolutamente patético. Né? Atrasado. Não tem nada mais contrário à democracia representativa do que a noção de que um representante é servo do povo. Nós sabemos disso, Luciano. O representante ele precisa ter um relativo grau de autonomia em relação ao povo. Primeiro, o povo não é um só, o povo é dividido.
né? Você não consegue representar o povo do país. Você pode representar a maioria, você pode governar para a maioria, mas o povo é coisa de fascistoide, né? Então, servo do povo é completamente contra a ideia de democracia representativa. O representante precisa ter algum grau de autonomia para fazer coisas que no curto prazo são contra o interesse do povo, porque no longo prazo é bom para o povo. Exemplo, não entrar na OTAN. O povo quer que eu entre na OTAN, se eu sou servo do povo, eu vou lá e entro, né? Agora, se eu não sou servo do povo, eu digo para o povo, pessoal, vamos ficar de fora da OTAN, vamos fazer que nem a Finlândia, sem confusão com a Rússia, e vamos nos desenvolver e acabou. Ponto final. Ponto final. Mas é exatamente isso. Ô, Alberto, mais ou menos, porque assim, a ideia do conceito de representação, você tem essa dicotomia dentro do conceito de representação. Até que ponto o representante deve seguir precisamente o que é o anseio do representado, ou até que ponto ele tem um nível de liberdade para agir para além do que é o representado, né? Sempre o máximo possível em sintonia, mas que ele tenha essa autonomia para discutir. Inclusive, se fala muito essa autonomia, porque no parlamento, onde você tem, de fato, onde que acontece o debate, é para isso que existe o parlamento, para acontecer o debate público, o representado não está lá para acompanhar precisamente essa discussão, ele tem que ter autonomia para formar a opinião dele ali. Então, assim, existe essa possibilidade nessas duas leituras, mas essa que você falou, de fato, acaba sendo mais predominante por conta há muito que se defender um pouco essa autonomia em relação do representante em relação ao representado por conta disso. Agora, como assim, eu sou, de fato, contra essa invasão e tudo, então eu não corroboro com o final da sua fala, mas com o início aí eu falo. Agora, uma coisa que eu acho interessante, porque você começou falando a respeito disso, desse jeito comunicador dele. Tem chamado muito a atenção os discursos dele direcionados aos parlamentos, né? Em inglês, ele fala só para os outros, fala em inglês para os outros, direto. Isso, então ele fala tanto com o parlamento, tanto com o Congresso americano, quanto com o parlamento alemão, e você percebe a habilidade que... Teve tradução. Não, mas ele fala direto em inglês, ele está enchendo o saco, ele está enchendo o saco dos outros líderes, né, porque ele está mobilizando a opinião pública europeia direto, e os líderes lá querendo contemporizar, porque o populista é isso, ele não contemporiza, não negocia, né, ele vai direto para o povo para botar o povo contra os líderes. É uma loucura completa, Luciana. E você, Luciana, defendendo isso, se aliando a Eustáquio, Luciana. Não, escuta só, nesse particular, eu não estou acreditando. Não, eu não estou defendendo o discurso dele, não. Eu estou fazendo uma observação em relação como esse jeito comunicador dele, ele tem exercido essa maneira comunicador dele para falar, inclusive usando figuras de linguagem, sempre terminando o discurso com figuras de linguagem que servem para fazer um apelo de adesão. Então, quando ele fala com Biden, o chefe da paz, né? Quando ele fala se refere ao primeiro-ministro alemão, é preciso acabar com o muro, o segundo muro. O Holocausto, compara com o muro de Berlim, o Holocausto. Nos Estados Unidos, Pearl Harbor. Cara, demagogia na veia. Demagogia injetada na veia. Alberto, pode ser demagogia, mas a questão é o seguinte, o discurso do Zelensky é muito mais palatável para a maior parte dos países do mundo do que o discurso do Putin, que é ameaçar, que é falar em grande Rússia. Mas é o que eu digo, daqui a pouco... Então é o seguinte, o Zelensky está... Russo não ameaça. Russo não ameaça. Russo faz. Faz. Eustáquio, Luciano, o que acontece é o seguinte, a democracia representativa, tá? O cara não vem com essas demagogias direto, porque é o seguinte, Luciana, se a democracia, se o representante fosse um servo do povo, ele não cobraria imposto e os serviços públicos seriam os melhores. Porque tudo que o povo quer é não pagar imposto e ter os melhores serviços públicos da face da terra. Então, por isso que tem um representante. O representante diz para o povo, é impossível oferecer serviço público sem cobrar imposto.
Está aí o exemplo do Bolsonaro com a gasolina. Ele não consegue mexer o preço da gasolina. Vamos só mudar de assunto. O Bolsonaro disse que a Petrobras tinha que ser privada, né, porque ele não queria que o problema caísse no colo dele. Acontece que, nos Estados Unidos, o preço da gasolina está aumentando, todas as empresas são privadas e a popularidade do Biden despencou. Então, ele não tem nada a ver, entendeu? Não tem nada a ver, porque a população olha aquilo como resultado da regulação do governo federal, independente da empresa ser estatal ou ser privada. Agora, eu queria saber de você, Alberto, o seguinte. Vou fazer uma pergunta para o Alberto, o seguinte. Nós tínhamos 2 pesquisas agora, essa semana, né? A do Quest e da Poder Data, não é isso? Teve também aquela do IPESP um pouquinho antes, né? Um pouquinho, uma semana retrasada daí. Nessa da semana passada, o que confirma, o da IPESP, o Bolsonaro cresceu em algumas regiões e em alguns segmentos, né? E deu para ver que ele tirou 2 pontos do Moro e subiu 2 pontos, basicamente isso. Mas essa pesquisa do Poder Data, ela fala que o principal problema na percepção da população hoje, quase 80%, é a economia. Nós estamos aí com inflação, gasolina, não tem um cenário, está vindo agora aí essa nova cepa, né? E ninguém sabe o que vai acontecer. Delta Cron, né? Isso, Então, se você tiver em conta que a população está preocupada com a questão da economia e que a economia não vai melhorar, né? O que ele vai poder fazer é liberar o FGTS, fazer aí o auxílio, né? E isso eventualmente pode ajudá-lo. Mas, de qualquer maneira, o crescimento dele, se é que é um crescimento, eu queria saber de você, se você leu isso, e Luciana também, e o Eustáquio, se vocês acham que há efetivamente um crescimento, é só uma respirada, né? E em que medida isso vai matar a terceira via, se isso acontecer. O Rocha, essa coisa do crescimento, quer dizer, o que eu tenho chamado a atenção, né? Que as variações são muito pequenas, entendeu? Eu tenho mandado na internet, né, nos grupos que eu coordeno, né, inclusive isso, né, mencionaram isso na Globo News, naquele programa Estúdio I, né, o Otávio Guedes entrou em contato comigo e eu mandei esses gráficos, né, de julho a fevereiro, né, a intenção de voto de Lula, na média das pesquisas públicas, variou entre um mínimo de 40 e um máximo de 43. Então, coloca ali qualquer número entre 40 e 43, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. 7 meses o Lula ficou entre 40 e 43. Aí você pega Bolsonaro. O que aconteceu com Bolsonaro nesses 7 meses? Ele ficou no mínimo de 26, que foi em dezembro, e um máximo de 30, que foi em julho, no início dessa série. Então ele varia dentro de 4 pontos. Pega a soma dos demais candidatos, varia entre 20 e 23. Né? Então, assim, qual é a moral da história ao falar isso? A variação de Bolsonaro fica de 4 pontos, a de Lula 3, a dos outros candidatos 3. É mínimo, não tem assim uma trajetória, um cresce, outro cai. Está fazendo isso, né? Só que não está fazendo isso. Está fazendo isso bem... Né? Então, assim... praticamente não varia, entendeu? Isso que eu estou querendo chamar a atenção. Né? Pode ter aumentado 2 exatamente o Bolsonaro? Pode, mas qual é a relevância disso se a distância dele com relação a Lula é imensa, entendeu? É uma relevância pequena, né? Você pegar no segundo turno da eleição passada, você teve 100 milhões de votos válidos, né? Aí, se o cara variou 2%, né, ele conseguiu 2 milhões de votos válidos, é muito pouco, entendeu? E 2 para cima agora e 2 para baixo na outra. Então, é 2 para lá, 2 para cá, é bolero, né? Quer dizer, Lula também é 2 para lá, 2 para cá, outros candidatos 2 para lá, 2 para cá. Quer dizer, não tem muita variação, é isso que eu estou querendo chamar a atenção, entendeu? Você não tem um candidato que cresça e fique, um candidato que caia e fique. Não tem isto, né? O que teve uma variação ano passado, exatamente 12 meses atrás, em março de 2021, o ministro Edson Fachin anulou todas as condenações de Lula e aí Lula disparou, cresceu e desde lá estabilizou de julho para cá. Foi isso que aconteceu.
A moral, a história é esta. Ponto final, entendeu? Você podia escrever um artigo, assim, o bolero da eleição. 2 para lá, 2 para cá. Eu tô aqui, já está aqui na cabeça a parte dele aqui, né? É um pouco isso. O título é fantástico, hein? É. Ô, Rocha, eu acho o seguinte, eu sempre, assim, não digo que o Bolsonaro tenha chance de ganhar, mas eu sempre fico um pouco preocupada com o Bolsonaro, porque eu acho que o Bolsonaro tem alguns aspectos a favor dele, né? Um aspecto que eu acho a favor dele, por exemplo, são os valores da população, tá? Então, assim, a população brasileira é uma população conservadora. Eu sei que Lula não entra nessa bola dividida, e essa é a vantagem dele não entrar nessa discussão do conservadorismo. E isso fortalece muito ele. Agora, a população, né, se a gente pega as pesquisas sobre os valores, a população hoje, em 2022, pensa exatamente como ela pensava em 2018, no que se refere aos diversos valores. Então, você tem ali uma base da sociedade que está pronta para que esses valores sejam ativados. Você tem o que eu chamo de uma infraestrutura digital, ou seja, o Bolsonaro tem uma rede, uma capilaridade digital que ainda permanece muito forte e eles ainda muito arraigados. O discurso deles, cada bolsonarista tem pelo menos uns 7, 8 discursos a favor do Bolsonaro e que é alimentado por essa rede aí que funciona o tempo inteiro. Então, ele tem tentado, na medida do possível, jogar para o eleitorado no que se refere à economia. Então, está liberando aí 150 bilhões, né? Algumas pessoas dizem, isso não vai ser suficiente para fazer o aumento da economia. Tem uma professora, acho que é do INSPE, disse que chamou até de soluço, ou seja, isso vai durar 2 meses, daqui 2 meses acaba, e não vai incrementar de fato, mas você vê que ele vai, de alguma maneira, patinando daqui até lá. Eu não sei qual é a minha preocupação. A minha preocupação é que ele ative esses valores na reta final, com fake news, com tudo mais. Eu sei que o Alberto é contra isso, contra o efeito, porque acho que... Eu não tenho nada que eu sou contra, não. Eu trago evidências empíricas, não sou contra nem a favor nada. Quem é contra e a favor aqui é o Eustáquio, hein? Contra, ou seja, eu me solidarizo com o Eustáquio, eu estou junto com o Eustáquio. Perdeu! Então, olha só, não, agora falando sério, eu sei, mas assim, o que eu quis dizer é que o Alberto questiona um pouco a importância, a capacidade da fake news, eu também questiono, só que eu acho que a fake news, ela está estruturada em cima de crenças reais da população, ela não está nadando no vácuo, e é por isso que eu fico preocupada quando eu vejo que os valores permaneceram. Então, assim, eu diria que pode ser que o Bolsonaro continue a dar trabalho, o Bolsonaro é isso, né, o Bolsonaro não vai baixar a guarda, o Bolsonaro vai continuar a dar trabalho, o quanto ele puder dar trabalho até o final, e vai lutar até o final para que ele possa ser um candidato viável. Então, assim, eu só tenho um pouco de preocupação só. Eu acho, assim, que o Bolsonaro é um candidato totalmente inviável por uma questão muito simples. Toda grande crise no Brasil derrubou o governo, toda. O que eu acho surpreendente é o seguinte, que eu acho que eu imaginava que o Bolsonaro ia ser empichado, né, no segundo ano. Só que o Rodrigo Maia... Você não imaginava, você torcia. Você não estava fazendo análise, entendeu, Eustáquio? Então, vamos dizer uma coisa clara aqui. Eu sempre defendi o impeachment. Quem foi contra o impeachment foi o Alberto. Não, eu não fui contra. É o que eu digo. Você foi contra o impeachment. Eu previ que ele não iria acontecer. Eu previ que o impeachment... O Bolsonaro está aí até hoje por pessoas como Alberto. Não, eu não tenho poder de influência nenhum em nada. O impeachment e não queria derrubar. Mas você ajudou o Bolsonaro a ficar aí até hoje. Não, o que eu falei na época, Eustáquio, é que não ia ter nem golpe nem impeachment. Com essa crise, preço de gasolina, preço dos alimentos, recessão, desemprego, tá? Isso não tem discurso conservador que consiga superar isso. Inclusive, é o seguinte, está ficando muito claro
que os evangélicos, a base, o eleitorado evangélico já abandonou, em grande parte, né? Uma parte fica, mas pelo menos as pesquisas estão mostrando o seguinte, que o Bolsonaro tem, no máximo, 50% dos evangélicos e tem 80% de rejeição dos católicos e 90% de rejeição das religiões de matriz africana e 95% de rejeição do sem religião, né? Então, assim, não tem a menor chance, não tem... Eustáquio, mas você acha que esse evangélico não volta, esse evangélico, de fato, essa rejeição é irreversível? Não, veja só, eu acho assim, o Haddad e a Manuela, eles cometeram muito erro na campanha passada, né? Tinha, quando você falou, eles tinham muita coisa para ser criticada, né? O Lula não faz isso. O Lula ele tem uma história diferente. As greves lá de 78, de São Bernardo, elas terminavam na igreja, né? A igreja teve uma participação muito grande. O Lula escolheu um vice que era evangélico, né? Para a eleição dele de 2002, 2006. Né? Então, o Lula é completamente diferente da chapa de 2018. Então, aquele discurso, né, de kit gay, aquelas coisas, não pega no Lula. Não pega. Então, vem cá, a Luciana trouxe essa questão dos temas de comportamento, né, para a eleição. Eu concordo com o Eustáquio, eu acho que o clima no Brasil mudou, embora ainda subsista, como a Luciana falou, com razão, claro, que há uma base real para esse discurso na sociedade, né? Agora, quando você olha o mapa, né, você vê que a situação do Lula no Nordeste é um absurdo de consolidada, né? A diferença que o Lula cria no Nordeste, o Bolsonaro só tem condição de tirar essa diferença se ele reverter o jogo em São Paulo, Rio e Minas Gerais. Porque se o Lula empatar em São Paulo, Minas e Rio, e fizer essa diferença no Nordeste, acabou a eleição. Quando o Sul, Centro-Oeste e o Norte não tira a diferença que o Nordeste vai colocar, né, em favor do Lula. E a Bahia, a Bahia é o quarto maior colégio eleitoral do país. A Bahia é o seguinte, rapaz, a Bahia é o seguinte, vamos lembrar o seguinte. Rocha, só te perguntar uma coisa, porque é o seguinte, eu tenho um amigão lá na Bahia que sempre assiste o nosso programa aqui. Deitado numa rede, domingão de manhã, ele deita numa rede. Água de coco, cuscuz com leite. Delícia. Me explica o que está acontecendo na Bahia. Porque é o seguinte, olha, o Bahia e o Vitória ficaram fora do quadrangular pela primeira vez, os dois grandes times. E o vice está se alinhando com o Neto, e o Neto falando que vai apoiar o Lula. Então, assim, eu não consigo entender o que está acontecendo na Bahia. Peraí, Rocha, deixa eu só falar um negócio que o pessoal brinca muito que o baiano não gosta de trabalhar. Na época que eu era professor da Universidade Federal Fluminense, eu me dava muito com o pessoal do departamento de estatística, tinha um estatístico lá, que ele era baiano. Aí eu mexia com ele falou, Alberto, você não entendeu a Bahia. Diz o seguinte, o baiano ele gosta de trabalhar, mas o trabalho para o baiano é um deleite. O trabalho, ele explicava isso para mim, o trabalho para o baiano é um divertimento, né? Aí as pessoas acham que ele não está trabalhando, mas na verdade o baiano está trabalhando e se divertindo ao mesmo tempo. Você riu aí, Rocha? É impressionante essa figura do Jacques Wagner. Eu realmente gosto muito dele, tive o prazer de conhecê-lo, conviver com ele aqui, no período que o Lula ficou preso em Curitiba, ele veio várias vezes para cá, e uma das vezes dessas vindas, ele veio para dizer para o Lula que ele não seria candidato a presidente, que o Lula tinha absoluta convicção que o candidato certo para a eleição de 2018 era o Jacques Wagner, e ele recusou, não quis ser candidato, né, a presidente da República, aí foi o Haddad. Agora, o Jacques Wagner veio e falou, eu não quero ser candidato a governador. Assim, o grau de desprendimento do Jacques Wagner é anormal, é fora da média dos políticos brasileiros. É incrível, né? Um quadro como ele, preparadíssimo,
né, e ter esse comportamento de eu não quero ser candidato. Ele vai concorrer com... Eu vi uma frase dele, discutindo com o ACM Neto, o ACM dizendo, precisamos renovar, Bahia não precisa... Esse negócio aí. Aí ele falou assim, olha, certo? É engraçado isso, porque ele é muito mais novo do que eu, mas, na verdade, ele é muito mais velho do que eu, porque ele representa o que tem de mais velho, mais arcaico, mais atrasado na Bahia, que é o carlismo, entendeu? Então, ele é muito preparado. Aí ele não quer ser candidato, então eles vão fazer o quê? Vão escolher um outro candidato lá, já estão escolhendo, né? Eu tive essa semana em Brasília com o prefeito de Maracangalha, tive o prazer de conhecer o prefeito de Maracangalha, rapaz. Até fiz uma foto com ele. Eu vou para... Não é não? Eu vou para Maracangalha. Exatamente. Eu vou... Eu vou com chapéu de palha, eu vou... O prefeito de Maracangalha é uma figura. E ele dizendo o seguinte, que eles vão ganhar a eleição na Bahia, com esse candidato aí que eles estão... Jerônimo. Ele explicou para mim, esse Jerônimo, as pessoas não estão sabendo o que é isso. O Jerônimo ele tem descendência indígena, neto de índio, né? Um cara de uma vida simples, é um jeito que vem de muito sofrimento, né? Então, ele tem toda a condição de ser candidato e ganhar a eleição. E ele é uma renovação, né? Que vai destruir esse discurso do ACM Neto de que tem que renovar. Portanto, eles vão fazer uma renovação. Agora, o problema do vice é que ele tinha expectativa de assumir o governo, né? Então, o Rui Costa ia sair e ele ia assumir o governo, certo? Aí, nesse desarranjo todo, olharam para o cara e disseram, pô, se a gente tirar o Rui Costa do governo, meter o Rui para o Senado, tá? Esse cara vai nos trair, né? Começou essa coisa dentro do PT e dentro do próprio PSD, ó, cuidado. Aí a decisão deles foi o quê? O Rui fica no governo. Quando disseram que o Rui fica no governo, o vice ficou bravo, não gostou da decisão, se sentiu desprestigiado e está indo embora. Vai lá para apoiar o Antônio Carlos, entendeu? E aí, a posição do Antônio Carlos, está aqui, é a posição de todo político nordestino, da maioria dos políticos. Como é que o cara faz campanha contra o Lula no Nordeste? Não tem jeito. Não, agora se tornou apoiador do Lula, você viu isso? Mas eu acho que é péssimo para ele dar essa declaração. Eu acho muito ruim para ele. Então, eu acho uma coisa, eu acho que essa coisa que o caso que o Alberto contou do estatístico, eu acho que é um pouco a cara da Bahia. A Bahia tem sempre aquela coisa, é isso ou não. Nada que a gente fala da Bahia é certo, porque sempre pode ser o contrário do que a gente pensa que é. Então, é sempre isso ou não. Então, ficou uma coisa meio assim. Eu acho que houve, inclusive, assim, a composição da maneira que ficou, eu lamento... O Eustáquio está rindo porque você falou esse negócio da Bahia ou não, o Eustáquio está rindo aí. E tem aquele negócio de baiano, depois de meio-dia não tem dono. Também tem várias coisas sobre a Bahia, né? Então, olha só, mas deixa eu... Eu estou só pensando aqui, assim, o meu amigo, na hora que ele vê esse programa aqui, ele vai ter um ataque. Não, mas eu tô falando com muito carinho com a Bahia, eu gosto da Bahia. Todos nós, o carinho é tão grande que se tornou um tema tão relevante quanto a Ucrânia, pô. Olha só, ninguém mais que gosta da Bahia do que o mineiro que chama Ari Barroso. O que o Ari Barroso cantou da Bahia, da felicidade, etc., é um mineiro cantando a Bahia. Inclusive, quando eu dei aula na Bahia, eu chegava na hora e todo mundo chegava na hora também. O baiano não atrasava, chegava, a sala estava cheia na hora. Essa sua observação preconceituosa. Você não faria essa observação se tivesse dado aula em São Paulo. Uma vergonha, Luciana. Eu estou falando isso em reação à sua fala inicial. Não foi em reação à sua fala inicial. Então, assim, o que eu quero dizer, na verdade, é que, apesar de eu lamentar muito que o Rui não vá para o Senado, ser candidato ao Senado, a gente sempre tem uma ideia de que um governador bem avaliado, ele merecia uma candidatura ao Senado depois, eu fico com pena disso. Mas eu acho que as coisas se encaixaram. Eu achei que aquilo ali, a coisa meio se encaixou. Ou seja, a ACM Neto não vai ter um candidato. O Rocha trouxe essa coisa da esperança que esse candidato secretário de Educação do PT cresça, mas assim, agora o que a gente vê é uma candidatura mais forte do ACM Neto, né, para o governo do Estado, e uma candidatura um pouco mais fraca, advinda do governo do Estado, para ser a situação mais fraca. Então, agora, se tudo continuar,
é possível que o ACM Neto ganhe a eleição. Não tem um desafio muito grande para ele aqui, a princípio. E para o Senado, veio o grupo do governo do Estado forte. Vai o Otto Alencar, representante do grupo do Otto Alencar, e o grupo do ACM Neto vai apresentar um candidato com menos chance de ganhar a eleição, que é o vice-governador. Então, na verdade, eu acho assim que, de alguma maneira, houve um conchavo, de forma que você tem os dois grupos dialogando, e acho que a ACM Neto dialogar com o PT não é tão estranho assim. Por quê? Porque eles tiveram uma parceria em termos de gestão muito positiva em relação à ACM e Rui Costa. Então, assim, os baianos acham que os dois funcionaram muito bem, e o ACM Neto já deu a dica que ele não vai bater de frente com Lula, porque a população não quer um governador que bata de frente com o presidente. É isso que mas o Lula vai bater de frente com ele. Entendeu? O Lula vai fazer campanha. Claro, vai dizer que a ACM Neto é de oligarquia. O Lula não vai brincar, não tem brincadeira ali, não. Os problemas, agora está tendo problema em Pernambuco, né, que a Marília Reis aparentemente vai sair do PT, né, isso também vai criar um problema lá. Mas são áreas em que o Lula está muito bem, né? Qualquer coisa que aconteça não vai mexer com a candidatura dele. Agora, e os problemas estão aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todo lugar está tendo problema, está todo mundo tendo problema. Mas a Marília deveria ser a candidata senadora do PT. Aí deixaram a decisão para o PT de Pernambuco, né? E aí você tem essa disputa Marília-Humberto Costa, e Humberto Costa não quer que ela seja candidata. Então, mas ela... Seguinte, você entendeu? É um problema. Agora aqui o Paraná, por exemplo, o governador Ratinho Júnior vinha costurando uma frente, sabe, era uma arca de Noé, né? Para ganhar por WO, ia ganhar por aclamação. Aí, a única coisa que tinha de diferente era o Requião tentando se viabilizar uma candidatura ao governo do Estado. Não conseguiu se viabilizar pelo PSB, não conseguiu pelo PDT, e finalmente foi para o PT. Eu estou há mais de ano que eu digo para o governador, vai para o PT por duas razões. Uma, você vai cuidar da tua biografia bem, né? Como vai para um lugar onde vão cuidar de você, vão cuidar da tua biografia, gostam de você, gostam da tua biografia. Segundo lugar, se você perder a eleição e o Lula ganhar, você vai ser o primeiro da fila, né? Mas aí aconteceu o seguinte, o Bolsonaro, certo, trucou o Ratinho, dizendo o seguinte, olha, você quer ser o meu palanque? Se você for ser meu palanque, eu quero exclusividade. Não tem esse negócio de você pôr um pé no meu palanque, outro pé no palanque do Moro e a pontinha de uma unha no palanque do Lula. Ou o teu palanque tem que ser meu e o candidato a senador tem que ser do meu partido também, tem que ser meu, né? Senão eu vou lançar candidato a governador ao Senado e vamos embora para a briga. O problema é que o Ratinho já tinha fechado com o Álvaro Dias para o Álvaro ser o candidato a senador. Isso aí complicou tudo. Aí o Álvaro está dizendo agora, se não mantiver o acordo que foi feito, eu vou ser candidato a governador. Então aqui nós estamos vivendo até o final de abril uma mexida geral no quadro aqui, né? E o Rio também está assim. Então, o que não está mexendo é na posição do Lula e do Bolsonaro, né? Isso não mexe. Aí, quase não mexe a posição deles. Eu tô meio por fora, mas como é que está o negócio do Alckmin? Com qual partido que ele vai? A semana que vem, quarta-feira, ele vai se filiar no PSB. Já marcou a data, vai ter um evento, é quarta-feira. Vai falar que no PSB... Não, você tem que separar a questão da federação da aliança, da coligação. Isso, o que o PSB definiu é que ele vai se coligar com o PT na eleição presidencial nacional, certo? E, portanto, o Alckmin será o vice do Lula. Agora, nos estados, aí os estados, cada um vai fazer o seu jogo, né? O PSB é um partido, não é como o PT, né? Ele vai aqui no Paraná, por exemplo, provavelmente o PSB vai apoiar o Ratinho, né? Não vai apoiar o Requião, né? Enfim, essas coisas acontecem com o PDT também. Esses partidos aí que são mais
do campo democrático, eles têm as mudanças porque nas colônias, né, os polacos vão mudando, um lugar é russo, outro lugar é ucraniano. Nova Rússia. É isso. Rocha, Donbass. a outra coisa que eu queria ver com você é o seguinte, eu vi que tá chegando um punhado de ucraniano aí em Curitiba, na região, fugindo lá da guerra. Você podia entrevistar eles, pô. Os meus, o que está acontecendo aqui, eu tenho vários amigos que são solteiros. Eu tenho esse livro aqui fantástico, ó. Igrejas Ucranianas do Paraná, ó, Arquitetura da Imigração no Paraná. Rapaz, é fantástico isso aqui. Esse livro aqui é fantástico. Aqui no parque onde eu moro, que é o Parque Tingui, tem um memorial lindo ucraniano aqui, que é uma casa enorme de madeira. Olha isso aqui, que espetáculo. Isso aí é no Paraná, aí, ó. Isso aí deve ser Prudentópolis. Se você procurar, você vai ter a igreja, o memorial ucraniano aqui no Prudentópolis, essa aqui, hein? Prudentópolis. Mas tem vários aqui, viu? Não é só Prudentópolis. Ali, aquela região que vai de Guarapuava até Ponta Grossa, no entorno, nas cercanias de Guarapuava e de Ponta Grossa. Joias da arquitetura, joias da arquitetura. Isso. Aí você vai encontrar muitos, e de fato eles vieram para cá. Agora, você não sabe se são russos ou são ucranianos, porque, por exemplo, em Ponta Grossa, o lugar onde ficam os ucranianos chama-se Nova Rússia. Entendeu? Aqui explica, olha aqui, ó, Reino de Kiev, ó. O Reino de Kiev pega a Rússia, Belarus e a Ucrânia. É muito legal esse livro. Muito legal. A Ucrânia, originalmente, ela foi crescendo, ficando maior, por conta dos acordos que a União Soviética foi fazendo e foi aportando área territorial nela. Agora, eles estão vindo, vão aumentando, tem muita gente. O presidente da entidade deles aqui no Brasil, acho que é o Vitório Sorochuk, aqui de Curitiba, um fundador do PT. Já tem um batalhão Azov aí? Que eles são bons de batalhão Azov. Ele tem um alinhamento de esquerda, né? Os ucranianos aqui, não tem nenhum batalhão Azov, não. No geral, eles são conservadores, né? Tá indignado, Eustáquio, balançou a cabeça. Porque, onde tem Ucrânia, tem batalhão Azov, rapaz. Tá pensando o quê? Ucrânia não brinca em serviço, não. Pessoal, tá chegando ao final aqui. Eu vou dar um presente pro Alberto, uma nova edição do Tocqueville. E, Rocha, um provocador. Essa camisa aqui, hoje não está dando para ver, mas ela é vermelha e branca e tem uma pomba aqui, assim, ó. Semana que vem eu vou passar a semana no Rio. Até o final dessa guerra da Rússia, você vai ficar pelado. Semana que vem eu vou passar no Rio. Vamos fazer o seguinte: vamos gravar Rocha, vamos gravar Rocha em Curitiba e nós três juntos no Rio. Vamos tomar café da manhã na casa do Eustáquio. Que tal, Luciana? Beleza. Bora, olhando a lagoa, privilegiados, a gente rema antes e depois vai tomar café da manhã. Combinado. Nós vamos ficar nós três aqui contra o Rocha, hein? Nós vamos tomar vinho com pão de queijo. Beleza. Um abraço. Tchau.